A Galadriel recebe um beijo na boca, tá? A série Os Anéis do Poder vai tratar sobre a criação dos anéis que são criados pelo Celebrimbor, enganado por Sauron, é claro, para poder trazer os anéis para os anões, para os elfos e também para os homens. São acontecimentos que acontecem antes do filme do Senhor dos Anéis e antes do filme Os Hobbits. Na verdade, antes do livro, né, O Senhor dos Anéis, porque os filmes aconteceram muito tempo depois. O problema é que a história é muito mal contada. A atuação do Sauron, que depois faz o Anatar, é bem ruim, mas muito ruim, muito problemática. E basicamente vai ser sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, então fica aí, depois da vinheta eu venho explicando melhor. Tá bom. Esse vídeo vai ter alguns spoilers, não são spoilers tão pesados, mas pode ser que você não queira spoilers, então eu te aconselharia a não assistir. Se não tem problema, assista que vai ser bem explicativo. No começo da série a gente já encontra Halbrand enganando Adar, que é tido como o pai dos orcs, o cara que comanda os orcs e tal. Era pra ele ser super esperto, mas ele parece bem bobalhão. Ele simplesmente acredita na palavra do Halbrand, deixa ele embora dizendo que ele vai ajudar a encontrar Sauron para que eles possam destruir o Sauron. Mentira! E tipo assim, é meio bobinho você achar que um cara que é experiente pra caramba, que entende muito de guerras e coisas do tipo, vai acreditar simplesmente na palavra de um cara porque ele jurou que iria cooperar. Mas ok, é um começo da série, então a gente ignora um pouquinho. Então Sauron se dirige pra Eregion pra encontrar com Celebrimbor. Aqui tem um detalhezinho muito importante. A Galadriel já tinha avisado o Celebrimbor pra não confiar no Halbrand. Isso porque ela já sabia que o Halbrand era o Sauron. Mas também tem um outro detalhezinho aqui esquisito. Ela descobriu que o Halbrand era o Sauron, mas preferiu não contar pra ninguém. Ela escondeu porque ela tava meio com medo. Ela só é descoberta depois e ela fica meio assim, ai, não queria contar, não sei o que. Mano, ela descobre que o Sauron está vivo e que o Sauron tá tentando detonar com todo mundo e ela simplesmente esconde isso. Mas vamos fazer de conta que isso não acontece. De toda forma, Celebrimbor já sabia que não podia confiar no Sauron. Aliás, em Halbrand, sem saber que ele era o Sauron. Mas ainda assim, ele resolve se encontrar com Halbrand num dia lá que tá chovendo e ele fica meio com dó que o cara tá tomando chuva, e ele vai lá conversar com ele. Nesse primeiro encontro, o Celebrimbor pergunta pro Halbrand se os anéis funcionaram, e ele fala bem assim, pergunta você pra Galadriel, como se a Galadriel estivesse lá. Só que assim, ambos sabem que a Galadriel não tá lá, mas beleza, vamos fazer de conta que o Halbrand não sabia e que o Celebrimbor não sabia que ele sabia. Mesmo a Galadriel já tendo falado pro Celebrimbor não confiar no cara. Ele faz de conta que não sabe de nada e meio que cai no conto do vigário. Então o Halbrand fala, nem a Galadriel, nem o rei falou com você sobre como os anéis funcionaram e tal. Aí ele começa com uma história de que, os poderosos fazem isso, as mãos dos trabalhadores constroem as paradas e eles ficam com toda a glória, blá 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 blá. Novamente eu preciso reforçar, Celebrimbor sabia que não podia confiar no cara. E ele simplesmente cai no papinho do cara, assim, sem mais nem menos, sem questionar, ele nem questiona. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! Inclusive, uma das primeiras coisas que o Halbrand fala pra Celebrimbor é, a Galadriel não falou com você? E tipo assim, era pra ele ter lembrado que ela falou justamente com ele pra ele não confiar no cara, mas ele faz de conta que isso não existe. Esse é o tal do mula. Ok, tendo todo esse rolê acontecido, essa conversinha, o Halbrand finge que vai embora. Ele fala, eu não vou ficar onde eu não sou bem querido, vira as costas com o cavalinho dele e finge que tá indo embora. Aí o Celebrimbor resolve chamar ele pra ir pra casa. Não, por que você tá indo embora? Não, vamos lá pra casa bater um papo melhor e tal, não sei o que. Eles vão pra casa lá. Pelo amor de Deus, eu não consigo. E aqui eu acho que acontece a cena mais vergonha alheia de toda a série. Assim, eu fiquei envergonhado de assistir, eu realmente fiquei com vergonha. Eu não sei quem foi que escreveu isso e quem teve a ideia e achou que ficou maravilhoso e soltou isso na série como sendo a parada mais cabulosa da história. Essa cena começa com, novamente, o Celebrimbor perguntando se os anéis funcionaram. Aí o Halbrand fala que funcionou, que foi maravilhoso e tal. Só que agora ele quer que o Celebrimbor crie mais anéis para os homens. Aí o Celebrimbor fala que os homens são muito mais suscetíveis à queda, à corrupção e que não seria uma boa ideia. Novamente eu preciso lembrar, a Galadriel falou pra não confiar no cara. Pô, cara, de novo, cara! Chega! E o Celebrimbor tá lá, abrindo o jogo, conversando, como se nada tivesse acontecido. Novamente, eu preciso lembrar disso. Isso é muito importante pra essa cena. Ok, o Halbrand fala que ele não é um humano normal e que ele não é mortal, blá 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 blá, não sei o que, não sei o que. E o Celebrimbor fica meio assustado.
Ele fala que a missão dele é construir os anéis para os anões, assim como construiu para os elfos e também para os homens, e que ele veio até o Celebrimbor com essa missão de trazer algo glorioso para ele, umas paradas assim. De repente, o cara some, e o Celebrimbor fica meio assustado, perguntando: Halbrand, cadê você? Não sei o que, aí fica meio escuro, aí bate um raio ali, não sei o que, e ele fica meio assustado, cai um vinho no chão, e aí de repente vem a cena mais vergonha alheia de toda a série. Do meio das chamas, Halbrand aparece com os cabelos mais dourados e tal. Na verdade, ele não aparece de começo, só fica lá pegando foguinho e ele começa a falar. E ele fala que na verdade ele tem um outro nome e que não sei o que não sei o que, e que se Celebrimbor fizesse os anéis, ele seria conhecido, e aqui tem a frase vergonhosa, como o Senhor dos Anéis. The Lord of the Rings. Nossa, que bosta! E alguém deve ter pensado: nossa, vai ser muito doido, a gente vai citar o livro do Tolkien, que também é o filme mais famoso da série do Tolkien, e que vai ser muito doido, as pessoas vão ficar emocionadas, o Senhor dos Anéis, e é muito ridículo, é muito vergonha alheia. Eu acho que é a cena mais vergonhosa da série até então. E aí ele sai do meio do fogo, e você vai ser os seus anéis, ele fica com a mão meio assim, e aí fica tipo tudo meio dourado, blá 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 blá, e de repente ele sai é tipo uma chaminé, né, uma lareira na verdade, ele sai assim, e tá pegando fogo, e alguém achou isso fantástico, mas é muito feio de assistir, cara, é muito feio de assistir, é ridículo. Nessa Celebrimbor fica emocionadíssimo, né, tipo, nossa, uau, eu tô aqui com um cara que é tipo assim, se eu não me engano, ele é conhecido como o Senhor dos Presentes, uma coisa assim, e tô com esse cara aqui cabuloso, vamos fazer anéis, blá blá blá. Primeiro ele inventa umas historinhas lá e ele acaba fazendo os anéis. Nisso eles começam a trabalhar juntos. Aí vai acontecendo outras coisas na série, tem a parte lá dos pés peludos lá, e tem a parte dos magos e tal, mas eu acho que o foco maior da série tá em torno dos anéis nessa temporada e nessa história entre Halbrand, que agora é Anatar, e Celebrimbor. E também com algumas pitadinhas de Galadriel e tal. Mas a Galadriel não tá tão importante aqui nessa parte. Eu acho que a série tá focada mais na questão da construção dos anéis. Nisso começa uma dinâmica entre o Anatar e o Celebrimbor que é muito bizarra. O Anatar passa a série inteira com a cara de psicopata maluco e o Celebrimbor não desconfia de absolutamente nada. Mesmo a Galadriel já tendo dito pra não confiar no cara. Tenho que lembrar disso vários momentos, porque, tipo assim, o cara tem uma cara de psicopata. Ele age de uma forma muito suspeita, inclusive incitando o Celebrimbor a mentir pro rei. E ele acha isso, tipo, meio normal, sei lá. Ele fica: ai, você vai mentir pro rei? E o Celebrimbor: vou enganar ele aqui, negócio aqui, bababá e tal. E nada acontece, velho. É muito ridículo, é muito bizarro você pensar que o Celebrimbor cairia tão facilmente nos argumentos do Anatar dessa forma. É claro, na história de Tolkien, o Anatar engana Celebrimbor e Celebrimbor faz os anéis. Mas a questão é como a história é construída na série. É muito ridículo, é um negócio muito ridículo, é tosco pra caramba. É como se os caras da série focassem no Anatar e acertassem no Didi Mocó, saca? Tipo, é ridículo, é muito vergonhoso e, tipo, fica aquele clima constrangedor o tempo inteiro. O cara com cara de psicopata mandando pra um cara que é um artesão cabuloso, que é o cara mais cabuloso em ferragens lá, em ferreiros lá e o bagulho todo, e de repente o cara é um bobão que cai nos papos do maluco lá em qualquer coisinha. Nesse rolê todo, o Adam consegue arrumar o seu exército para atacar Eregion, porque ele sabe que o Sauron tá lá. A Galadriel tenta fazer com que ele não ataque. A Galadriel recebe um beijo na boca, tá? A Galadriel é beijada na boca. O Elrond beija a Galadriel na boca para entregar para ela um amuletinho para ela se soltar. Rola um rolê todo, não vou contar essa história toda não, porque nem é tão importante assim. Aí começa a guerra em Eregion e o Sauron, que é o Anatar, enfeitiça o Celebrimbor para que ele não perceba a guerra. Então ele não vê a guerra. Ele só vê os passarinhos cantando, o negócio, o pau tá atorando lá e não acontece nada. Eu não sei muito como esse feitiço funciona, porque, tipo, quando ele acorda do feitiço, tá tudo destruído ao redor dele, caiu um pedaço de teto e tal. Ele não sente um tremorzinho nem nada. Eu acho que ficou mal contada essa parte também. Isso já tá caminhando pro final da temporada, tá? Basicamente, eu fiz um resumo aqui de quão ridícula é a participação do Anatar na série. O que era pra ser fantástico. A questão é que as narrativas e os diálogos são muito burros, assim, na maioria das vezes é bem burro. Eles tentam retratar o Anatar como um cara que engana, que é o cara super inteligente, mas na verdade ele é bem bobão. É bem burrão, é bem ruim de assistir.
Se você não assistiu ainda e você já assistiu a primeira temporada, beleza, assiste pra você tirar suas próprias conclusões. Mas se você não assistiu nada até então, eu nem indico muito assistir não. Eu assisti passando raiva, mas assisti. E o vídeo é meio sobre isso, é só pra falar mal sobre essa série. Eu amo O Senhor dos Anéis, eu amo a obra de Tolkien, mas essa série é ridícula. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal aí e acompanha o canal pra saber quando sai vídeo novo. E meio que é isso aí. Eu não vou alongar muita coisa. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima aí. Falou!